Olá, tudo bem com vocês? Hoje a live é para ajudar você a se livrar da insatisfação com o seu corpo. Se não for se livrar, pelo menos diminuir a insatisfação que você tem com o seu corpo e aprender o que você pode fazer para começar a gostar cada vez mais de você, né? E por que a gente resolveu falar disso? Eu não sei se você notou lá no Instagram. Tem umas semanas que eu tô colocando fotos minhas, né, usando filtro, sem filtro já no final. Essa semana vocês viram minhas fotos sem filtro. E eu resolvi fazer uma live só dedicada a esse assunto, porque eu sei que a insatisfação que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa imagem, é uma das coisas que mais causam prejuízo para o nosso funcionamento psicológico, é uma das coisas que mais piora o nosso bem-estar, que causa mais ansiedade, baixa autoestima. E hoje com a live de hoje, eu quero que você aprenda o que você precisa fazer para diminuir a insatisfação com o corpo, o que causa essa insatisfação com o corpo, o que aumenta essa insatisfação com o corpo e as armadilhas que você tem que evitar para não entrar nessa bola de neve, né? E ficando cada vez com essa autoimagem cada vez mais negativa, né? Principalmente se você luta com peso há muito tempo, se você tem dificuldade para emagrecer, se você está lutando com esse efeito sanfona há muito tempo, é muito provável que isso aconteça com você e que isso atrapalhe você ainda mais a cuidar da sua saúde, a ter o peso saudável, a ter, né, se manter em forma, não ter o sobrepeso, não ter obesidade. Se você está nessa luta há muito tempo, olha, é muito provável que você se identifique com essa live e é muito provável que você já tenha caído nessas armadilhas que eu vou contar para vocês. Muitas e muitas vezes é provável que você ainda seja uma vítima delas. E o pior é que muitas vezes a gente acha que isso está nos ajudando e na verdade é o que mais está atrapalhando a gente a cuidar da nossa forma, a cuidar mais da nossa saúde, né? Então a live de hoje é para isso, para ajudar você a se livrar dessa insatisfação com o seu corpo, ou claro que não dá para se livrar de uma insatisfação de um dia para o outro. Se eu tivesse essa fórmula mágica, com certeza eu te daria. Mas se não se livrar, pelo menos resgatar esse amor ao seu corpo, resgatar a satisfação com o seu corpo, mesmo se você está acima do peso, mesmo se você quer emagrecer e não consegue, mesmo se você se olha no espelho e não gosta do que vê, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou Juju Lima, eu sou psicóloga e toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no YouTube, onde eu falo sobre assuntos, né, temas relacionados a emagrecimento, a psicologia, a autoestima, para que você encontre um jeito de viver mais saudável, mais feliz, né? Então, você deve notar aqui no canal, você não vê todas as lives, né? Essa, por exemplo, é a live número 53. E eu vou explicar por que isso acontece. Essas lives ficam aqui por um tempo, depois elas ficam no meu canal do Telegram, né? Você vai ver que está faltando algumas lives e eu estou te explicando que isso acontece por conta disso. Eu vou tirando as mais antigas do ar, então se você quer ter acesso a todas as lives, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo e entrar no canal do Telegram, que lá você vai encontrar o link de todas as lives anteriores, né, que ficam lá por tempo indeterminado e, além desses links, outros conteúdos exclusivos que eu coloco lá, áudios com algumas orientações para ajudar você a se manter em forma, se você conquistar o seu peso saudável, não só a saúde do corpo, mas a saúde da mente também. Né, dou algumas orientações por lá. Porque muitas vezes aqui nas outras redes, no Instagram, a gente passa o conteúdo, mas não dá para explorar com tanta profundidade. Né? No YouTube a gente tem que se preparar para fazer uma live, que nem eu estou fazendo aqui para vocês. Exige um pouco mais de produção. E no Telegram é mais fácil para mim, às vezes até umas sacadas que eu tenho de pacientes que eu atendo, né, algum insight que eu acho que possa ser relevante para vocês, eu coloco no Telegram para que as pessoas que estão lá nesse grupo consigam receber, né, informações e dicas e orientações para que elas se mantenham saudáveis, né, que elas conquistem o peso ideal, que elas consigam diminuir a ansiedade, né? Então, se você não viu todos os vídeos da live, essa live número 53, saiba que é por conta disso. Qualquer dúvida é só você entrar no canal do Telegram e ver as lives anteriores, né? Agora, vamos aqui, vocês sabiam que mais ou menos aí de 30% a 50% das mulheres
estão insatisfeitas com o próprio corpo? Mulheres do Ocidente, né, ali da Europa, aqui da América, né, são pesquisas sérias que mostram que mais ou menos aí 30 a 50% das mulheres estão insatisfeitas com o corpo. E o que isso acontece? É aquela coisa que acontece com todas as mulheres, inclusive comigo, inclusive com os homens também, que estão tendo questões relacionadas à imagem, né? Eles estão também se sentindo cada vez mais cobrados, né? Muito preocupados com a aparência e cada vez mais insatisfeitos. Sabe quando você passa ali no espelho e não gosta do que vê, você tem vergonha de colocar uma roupa de banho para ir para a praia, tem vergonha de colocar uma roupa de banho para ir para o clube, ou muitas vezes deixa de vestir certas roupas, fica se sentindo inadequada, como se aquela roupa nunca fosse para você. Vai gerando uma insatisfação crônica com o corpo, né? Isso já deve ter acontecido com você. E isso é muito perigoso. Muitas pessoas até evitam situações de intimidade com o namorado, com o marido, enfim, com o esposo, por causa desse sentimento de insatisfação crônica com o corpo, com a imagem do corpo. Hoje, com essa live de hoje, eu quero que você entenda o que causa, assim, uma das causas dessa insatisfação crônica com o corpo, e eu quero que você consiga identificar essa influência acontecendo no seu dia a dia, e mais que isso, não só se identificar, eu vou ensinar para você o que você pode fazer para diminuir a influência de tudo isso que faz você ficar cada vez mais infeliz com você mesmo, né? Infeliz com seu corpo. Muitas pessoas, por exemplo, elas querem emagrecer não para se cuidar, não para cuidar da saúde, mas elas querem emagrecer porque elas odeiam o próprio corpo, né? Se isso acontece com você, eu acho que essa live é para você. Fica comigo aqui até o final, assista todo o conteúdo, qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato comigo, pode pôr nos comentários, você me encontra aí nas redes sociais, tem os links no canal, pode mandar uma mensagem no direct do Instagram também, que eu posso ajudar mais você nisso, se você tiver alguma outra dúvida, tá bom? Então, qual é uma das principais causas para essa insatisfação com o corpo? O padrão de beleza da nossa sociedade ocidental, né? Que a gente está ficando cada vez mais influenciado por ele. Até em relação a programas de emagrecimento, você já deve ter ouvido, né? E aquele corpo de biquíni, aquele corpo perfeito, você vai finalmente poder vestir aquela calça branca, não sei o quê. Tudo isso tem uma mensagem por trás. É claro que todo mundo quer ser bonito, é claro que todo mundo quer ser desejável, mas esse tipo de mensagem, ele é perigosa. E eu vou explicar para você por quê e como ele te afeta. Você vai entender assim como que esse tipo de mensagem influencia o seu bem-estar. Como que isso acaba causando assim, danos para o seu bem-estar psicológico, né? Pode, às vezes, até piorar a sua motivação, a sua vontade de cuidar mais de você, até de emagrecer. Muitas vezes a gente acha que é o contrário, né? Que isso vai motivar, mas em alguns casos, você perseguir um corpo ideal, por exemplo, pode só te afastar ainda mais de você cuidar da sua saúde. Agora, é claro assim que tudo que eu vou contar aqui para vocês hoje, isso não vai ser assim, dar um estalo na sua cabeça, você vai sair daqui dessa live, vai se olhar no espelho e vai se amar loucamente. Não é assim. Por que não é assim? Porque isso leva tempo. A gente é condicionado, a gente foi condicionado a vida toda a introjetar certos padrões de beleza, a admirar certo tipo de corpo, a rejeitar outro tipo de corpo. E leva tempo para a gente desconstruir isso. Mas eu espero do fundo do coração que com essa live você saia daqui assim, com mais ferramentas, com mais consciência, assim, você tire essa venda dos seus olhos para que você pelo menos consiga perceber essa influência sobre você no dia a dia e mais que isso, para que você consiga se proteger dessa influência, para que você se mantenha motivado, para que você não desista de cuidar da sua saúde, não desista de cuidar de você, tá bom? Então, vou explicar para vocês assim, um pouco mais como isso acontece. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no chat, que eu vou responder tudo pelo chat no final, tá? Eu não vou ficar indo no chat toda hora e respondendo aqui, porque às vezes eu me perco aqui na live, mas qualquer dúvida que você tiver, coloca no chat que eu vou responder tudo que está no chat no final, tá bom? Bom, então o que acontece? A gente está vivendo atualmente assim, esse mito do corpo ideal, né? Assim, a gente aprende a admirar
certo padrão de beleza feminina, certo padrão de beleza masculina. E qual que é o perigo disso, gente? O corpo ideal, na maioria das vezes, ele não é real, ele não existe. É praticamente impossível você conquistar um corpo ideal, né? Então, o que acontece? Na mídia, principalmente, você vê assim que existe só um tipo de corpo que parece que é valorizado, né? Você já viu? Só um tipo que é predominante na mídia. Qual que é esse tipo de corpo? Magro, com músculos, aqueles corpos bem tonificados, aquela famosa barriga negativa que é o sonho de todo mundo, aquela pele perfeita, aquele cabelo perfeito. E a realidade não é assim. A vida real não é assim. Se você olhar aí, olhar até hoje, claro, hoje em dia a obesidade está virando um problema, né? As pessoas estão ficando com muito sobrepeso, uma série de coisas são os fatores responsáveis por isso. Eu já fiz várias lives sobre isso, poderia falar várias, aí, umas 10 lives só sobre esse assunto, mas vou só fazer um recorte. Se a gente voltasse aí há muitos anos atrás, ou naquela época em que o peso não era um problema como é hoje, onde a maioria das pessoas estava ali no seu peso normal, sei lá, na década de 20, né? Você visse as pessoas na praia, você percebe que existem vários padrões de corpo, né? Existem vários padrões. Mas hoje em dia está ficando cada vez mais limitado. É só um tipo de corpo que parece que é bonito. É aquele tipo de corpo magro, com os músculos tonificados, é só aquilo. E a gente recebe essa influência o tempo todo. Então, se você for notar no Instagram, assim, eu evito ficar até colocando foto de biquíni ou ficar mostrando barriga desse, daquele tipo, sarado. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas tomem o meu corpo como se fosse o padrão ideal de corpo. A minha proposta, né, de ajudar você a se manter no peso saudável, ajudar você a emagrecer com saúde, né, cuidando da mente, não é fazer você ficar bitolado num tipo de corpo e rejeitar o corpo que você tem. Porque eu acredito que o corpo ideal não existe, né? O que é ideal para mim não é o ideal para você. Cada pessoa tem o seu biotipo e eu não quero ficar bombardeando você, né? Ser um motivo aí de insatisfação na sua vida, de você olhar e falar, poxa, é assim que eu quero ficar. Eu quero que você encontre o seu caminho, né? O padrão de corpo que é saudável para você, dentro do seu biotipo, que você aprenda a se amar com as características que você tem, dentro do biotipo que você tem. Quero que você aprenda a ver beleza, a sua beleza, não que você se mire numa beleza de fora, né? E adote esse padrão, introjete esse padrão de beleza como se fosse o único possível. Não é assim, tá? Então, se você vai olhar meu Instagram, você vai ver que não tem muita foto de biquíni, não tem. E o motivo é esse, não é porque eu tenho vergonha do meu corpo, não. Estou muito satisfeito com o meu corpo, gosto do meu corpo. Ah, é perfeito, é ideal. Não é, porque a gente sempre vê uma coisinha aqui, outra ali. Mas eu não mostro porque eu não quero que você adote isso como o padrão a ser seguido. Eu quero que você encontre o seu caminho, encontre a beleza no seu corpo, né? Por que eu faço isso, gente? Porque assim, eu acredito, assim, tem muitos programas de emagrecimento que, né, falam, o corpo de biquíni é o corpo perfeito. Eu acho que esse tipo de apelo faz você desprezar o corpo que você tem, viver insatisfeito na sua pele. E isso pode parecer que acaba gerando a sua motivação, né? Aumentando, porque aí eu tenho um objetivo, eu quero ficar com aquele corpo, com aquela barriga. Só que isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso por quê? Porque você acaba se sentindo mais inferior, porque você não tem aquele corpo ideal, aquele corpo de revista. Primeiro, você não tem aquele corpo, você fica insatisfeito com o seu, você fica se sentindo inferior, você fica com baixa autoestima, né? Você passa na frente do espelho e você não consegue ver nada de bom em você, porque o padrão que você tem de corpo bonito, de corpo perfeito, é diferente do seu. Então, assim, isso aí pode parecer que está te ajudando, mas na verdade pode só estar aumentando a insatisfação que você tem com o seu corpo, né? Pode aumentar o desprezo, né? Fazer você desprezar o corpo que você tem. Não é nessa abordagem que eu vou, não, viu, pessoal? Assim, você tá aqui, você vai ver aí psicologia, emagrecimento, muitos conteúdos, mas eu não quero que você despreze o corpo que você tem. Eu acho que o caminho mais saudável para você
Manter o peso saudável é o caminho de se cuidar, é de você valorizar o que você já tem, de você já conseguir encontrar alguma beleza no seu corpo, encontrar algum amor pelo seu corpo e você começar a cuidar dele porque você se ama, não porque você se odeia, entendeu? A minha tocada é mais ou menos nessa. Eu acho que é muito perigoso esse tipo de apelo porque as pessoas acabam ficando mais e mais ansiosas. Você já deve ter visto aí as coisas absurdas que algumas pessoas fazem para ter o corpo ideal. Isso pode gerar transtorno alimentar. Tem anorexia, tem bulimia, tem uma série de transtornos associados. Então, você viver em busca de algo que não está com você, algo que é quase inatingível, traz sofrimento psicológico, traz danos à sua autoestima, né? Então, eu acredito que é como se, assim, se a nossa sociedade estivesse adoecida, né? Com esse padrão de beleza, porque é só um tipo de corpo que é bonito. Graças a Deus, assim, felizmente, eu noto surgir, eu acho que até um movimento contrário a isso, né? Um grito de liberdade, né? Das mulheres que estão acima do peso, estão mais gordinhas, delas se valorizarem, delas não se inibirem, delas irem para a praia de biquíni. E esse resgate da autoestima eu acho super importante. Né? Não que você tenha que ficar satisfeito, assim, acomodado se você está com problema de saúde, se você. Não é nada disso, vou falar disso mais no final. Mas é muito perigoso a gente ficar introjetando esses padrões de beleza que muitas vezes são irreais porque tem o Photoshop, a gente não se dá conta e a gente acaba adoecendo com isso. Eu fiz de propósito, até deixei lá na timeline do Instagram, algumas fotos com filtro. Por quê? Eu quase não uso filtro, né? Mas nessas fotos eu usei e eu coloquei até o nome do filtro, chamando atenção, porque muitos corpos perfeitos que você vê por aí, eles não existem. Tem um efeito Photoshop, né? E você não sabe, então você acaba correndo atrás de um padrão de beleza inatingível. E qual que é o efeito que isso vai ter na sua saúde? Qual que é o efeito que isso vai ter na sua autoestima? Tá te ajudando a cuidar mais de você? É uma coisa aqui que eu quero que você reflita. Só para você ter uma noção de como isso é sério, né? Teve um pesquisador da Suíça até, que ele fez uma pesquisa num vilarejo ali na Costa do Mosquito, na Nicarágua. Esse vilarejo, para vocês terem uma noção, ele não tinha energia elétrica, ele não tinha água, ele não tinha TV, não, água tinha, não tinha TV, não tinha energia elétrica. E ele queria saber até que ponto aquelas pessoas no vilarejo poderiam ficar influenciadas pelo padrão de beleza, né? Porque a gente, né? Veja você, eu, todos nós, quantos modelos a gente vê nas revistas, na TV, no Instagram, nas mídias, em tudo quanto é lugar. Ele queria saber como que isso influenciava aquele povo do vilarejo, lá da costa do Mosquito, um pessoal que não tinha, mal tinha TV. Ele queria saber isso aí mais a fundo, testar se aquelas pessoas que nunca foram expostas a esse tipo de padrão, se era possível influenciar o padrão de beleza delas. Como que ele fez isso? Ele pegou 80 homens e mulheres, né? Assim, o grupo dele era de 80 pessoas, divididas entre homens e mulheres, de 16 a 78 anos, que praticamente não tinham nenhum acesso à mídia, nenhum acesso à mídia. Eles não eram bombardeados com essas informações que a gente aqui do Ocidente recebe diariamente, né? Então, o que ele fez? Primeiro, ele pediu para essas pessoas usarem um programinha de computador para montar o que seria o corpo ideal. Né? Eles escolhiam as partes do corpo e iam montando o que seria um corpo bonito, o corpo ideal masculino, o corpo ideal feminino. Depois, o que ele percebeu nessa primeira parte do experimento? Esses homens e mulheres, o padrão que eles montaram de corpo ideal era um pouco mais gordinhos, né? Mais robustos, mais corpulentos do que o padrão de corpo ideal que a gente do Ocidente está acostumado, que é aquele corpo magro, tonificado, cheio de músculos, né? Diferente dos manequins aí de corpo ideal que os europeus, que os norte-americanos, até que os latinos admiram. Depois, o que ele fez? Ele dividiu esse grupo de 80 mulheres em dois grupos. Né? Ele dividiu 40 foi para um lado, 40 foi para o outro.
Com um grupo, ele ficou mostrando 72 imagens de modelos magras por 15 minutos. Esse grupo ficou vendo modelos magras por 15 minutos. A outra metade do grupo ficou vendo imagens de modelos plus size por 15 minutos, pelo mesmo tempo. E depois, todos eles voltaram para aquele mesmo programa de computador para escolher de novo qual que era o corpo ideal. Adivinha o que aconteceu, né? Qual que seria o corpo feminino ideal? Só de ver as fotos por 15 minutos, as pessoas já mudaram o padrão do ideal de corpo feminino. Ou seja, aquelas pessoas que ficaram ali 15 minutos vendo fotos de modelo magra, mesmo no primeiro momento já tendo identificado o corpo ideal mais gordinho, né, mais saliente, no segundo momento representou o corpo ideal de uma forma diferente, mais magro, mais adequado ao padrão de beleza que a gente está acostumado, né? Norte-americano, europeu, essa beleza do ocidental. Agora imagina o seguinte, se com aquele povo do vilarejo lá da Costa do Mosquito demorou só 15 minutos para eles mudarem o padrão de beleza que eles tinham internalizado, imagina o efeito que isso tem em nós, que estamos acostumados a ver esse tipo de corpo o tempo todo, que aprendemos que isso que é o bonito, que aprendemos que isso que é o desejável. Imagina a influência que isso tem na sua autoestima, no seu bem-estar, na sua ansiedade, na sua vontade de cuidar de você, na sua motivação. Isso influencia demais, né? Agora sim, você pode estar pensando, tá, Juju, mas o que eu vou fazer, né? A gente vive aqui no Brasil, a gente vê isso o tempo todo, não dá para eu me isolar disso. Eu vou para uma ilha deserta para não ver ninguém? Não dá, assim, a gente vive influenciado pelas coisas. De fato, você tem razão, a gente não consegue se isolar. Mas o que você pode fazer? Você pode filtrar esse tipo de informação que você recebe. Porque muitas vezes a gente busca isso, a gente fica atrás, a gente entra em algumas ciladas, né? Eu quero que você fique atento para isso, para não embarcar nessas ciladas, porque isso pode passar a mensagem de que é um cuidado com a saúde, é para você ficar mais em forma, mas na verdade isso pode estar só prejudicando a sua autoestima, o seu bem-estar. E você acha o quê? Imagina uma pessoa com baixa autoestima, você acha que ela vai ficar muito motivada para cuidar dela mesma? Às vezes a motivação é só, tem uma fonte no ódio ao corpo, né? Não no cuidado com o corpo. E eu não quero que você vá por esse caminho, porque essa exposição excessiva, quando você vê muito esses corpos perfeitos, né, você fica sendo bombardeado com isso, se cria em expectativa irrealista, né? Você acredita que é possível ficar com o abdômen sarado, trincado ali em tantos meses. E muitas vezes você não sabe aquele modelo que você está vendo, se ele tomou algum hormônio, até que ponto a saúde dele está sendo prejudicada, quanto tempo ele ficou, né, para esculpir aquele corpo, quantas horas ele sacrificou na academia, e tudo tem um preço, né, gente? Assim, nós humanos normais, a gente tem família, a gente tem filho, a gente tem que trabalhar. Então, assim, não, muitas vezes aquele corpo escultural perfeito, com gordura, sei lá, 9, 10%, é impossível. Mas não é isso que passam pra gente. É de que não, é possível sim, e você vai conseguir, você pode modelar seu corpo como se ele fosse massinha. Isso, de alguma forma, desrespeita o seu corpo, porque muitas pessoas agridem o próprio biotipo, fazendo sacrifícios e entrando por um caminho que tá com uma roupagem de saúde, mas na verdade pode ter muita doença associada. Já fiz live aqui no canal, se você olhar, você vai ver até que ponto a alimentação saudável é saudável mesmo, não é? Porque comer saudável pode virar um transtorno alimentar, pode virar a ortorexia, que é a obsessão que a pessoa tem por comer tudo saudável. Ah, não, mas ficar forte para academia, ficar malhado, isso é sinônimo de saúde. Sim, isso pode ser saúde, mas não é só saúde, não. Tem muita gente que está adoecida com esse ideal de corpo perfeito, que está indo para academia de forma compulsiva, que sente culpa se não for fazer o seu treino, que dura não sei quanto tempo, isso acaba virando uma obsessão. A pessoa às vezes sacrifica a apresentação do filho na escola, sacrifica
momentos importantes em família, porque ela tem que fazer aquele treino ali, porque se não for, algo terrível vai acontecer. Não vá por esse caminho. Eu quero guiar você pelo caminho do cuidado com o corpo, de cuidar da saúde, mas mantendo o bem-estar psicológico, mantendo o bem-estar emocional, porque tem muito lobo aí vestido em pele de cordeiro, muita coisa que é vendida como saúde, mas na verdade leva você a desenvolver algum outro tipo de doença, né? E eu não quero que isso aconteça com você, que você crie uma comparação irrealista com seu corpo, que você comece a não gostar mais de você, ou que você fique se julgando o tempo todo, né? Isso gera esse adoecimento, essa autoimagem negativa, tá bom? Agora, muitas pessoas podem ficar assim, ah, então tá bom, então quer dizer que eu tenho que me amar do jeito que eu sou? Eu não tô feliz com o meu corpo, eu tô aqui, não sei, preciso emagrecer 70 quilos, e aí, eu vou começar a me amar e me acomodar e ficar assim? Não, não é isso que eu estou falando. Você pode querer emagrecer? Sim, você pode querer emagrecer. Ah, então é errado eu querer emagrecer? De jeito nenhum. Você pode querer emagrecer sim. Você pode querer cuidar de você, mas eu não quero que você vá por esse processo pelo caminho do ódio ao corpo. Assim. O foco é você repensar esse processo. Você precisa perder peso, você quer manter o peso saudável, você está lá 50, 40, não sei quantos quilos acima do que seria seu peso saudável, deve emagrecer sim, mas deve emagrecer para cuidar de você, não porque você se odeia. Repense esse processo do emagrecimento. Como é que ele está sendo para você? Como que você está buscando o emagrecimento? Será que você está buscando o emagrecimento de uma forma saudável, respeitando o seu corpo, respeitando o tempo que você precisa para emagrecer? Ou será que você tem buscado esse emagrecimento com aquelas dietas super restritivas que agridem o seu corpo, que deixam você com fome, que deixam você estressado, que privam você das coisas que você gosta de comer? Será que isso está saudável, né? Vamos pensar aqui como está esse processo do emagrecimento para você. A primeira coisa que você precisa pensar. Outra coisa, por que você quer emagrecer? Né? Por quê? É porque é uma questão de saúde? É porque você quer se cuidar? Ou você está querendo emagrecer porque você odeia seu corpo? Será que não é possível você conciliar o processo de emagrecimento com um autocuidado, com cuidar de você? Eu sei que às vezes é difícil porque a gente introjeta tanto esse padrão de beleza que você se olha no espelho e você não consegue achar nada de bom. Mas eu quero que você exercite a partir de hoje. Toda vez que você se olhar no espelho e começar a se julgar, a se criticar, você faça um esforço para ver algo de bom em você. Qual é a parte do seu corpo que você admira? Talvez seja a pele, talvez seja o cabelo, talvez seja o olho, talvez sejam as mãos, enfim, talvez sejam os ombros, talvez sejam as pernas, qualquer coisa. Mas assim, treine mudar esse olhar, porque quanto mais você se condenar, se criticar, se odiar, mais ruim vai ficar o seu funcionamento emocional, mais carregado de ansiedade, mais carregado de autoestima, a sua vida vai ficar. E aí quando a gente começa a querer emagrecer, porque a gente se odeia, o processo é muito mais difícil, é muito mais tumultuado, é carregado de emoções negativas e até no cérebro, né, os lugares do cérebro que estão associados com coisas que a gente quer evitar, né, assim, esse padrão de evitação, eles tendem a fracassar mais do que quando você cria suas metas, quando você cria os seus objetivos voltados para uma coisa que você quer conquistar. Né? Então, assim, emagreça para cuidar de você, emagreça para cuidar da sua saúde, não para evitar, não porque você quer acabar com uma barriga que você acha horrível, tá? Tenta mudar o foco, que isso pode fazer toda a diferença. Outra coisa que você precisa pensar no seu processo de emagrecimento. Para que você quer emagrecer? Você está deixando de fazer alguma coisa por causa disso? É para ir à praia? É para ir ao clube? É para vestir tal e tal roupa? Se for esse o caso, assim, pare de se privar disso agora. Você tem o direito de ir para qualquer lugar. Não fique se sentindo inadequado por causa do seu corpo. O mundo tem espaço para qualquer tipo de corpo. Eu sei que é difícil, eu sei que tem preconceito, eu sei que as pessoas às vezes sofrem até bullying por causa disso, sofrem críticas, mas comece a conquistar o seu lugar. Não importa o tamanho do seu corpo, porque muitas vezes, olha,
esse processo, o processo saudável do emagrecimento, ele é demorado, às vezes não é de um dia para o outro, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, né? Dependendo de quantos quilos você precisa perder. E você vai se privar de viver até lá? A gente não sabe até quando a gente vai estar vivo. Eu tô aqui falando com vocês, talvez não, Deus que me livre, guarda, eu quero viver que tá pelo menos 120 anos. Mas assim, conquiste a sua vida, não deixe de viver, não abra mão da sua liberdade por causa disso, não. Conquiste o seu espaço. Você pode conciliar as duas coisas, você pode cuidar de você e conquistar o seu espaço, sim. O respeito das pessoas, sim. E pode ser admirado, pode ser considerado belo também, por que não? Mesmo apesar do seu corpo não estar enquadrado naquele padrão, tá bom? Hoje em dia é tão difícil da gente imaginar, né? Assim, mas como que uma pessoa obesa pode ser considerada uma pessoa bonita, né? Como assim? A gente está tão introjetado, assim, a gente é tão sobrecarregado com essa mensagem que a gente não consegue sequer imaginar a possibilidade de um corpo mais obeso ser considerado bonito. Mas saiba que nem sempre foi assim. Hoje a nossa sociedade é assim, mas lá na época da Renascença, o bonito eram as mulheres ter mais gordura. Isso era considerado mais bonito. Não era bonito mulher ser muito magra. Porque naquela época você tá mais gordo era sinônimo de riqueza, de abundância, de fartura, né? E a magreza era associada com pobreza. Então, assim, veja que isso muda de tempos em tempos, né? Só que a gente está tão mergulhado aqui na nossa era, na nossa época, que a gente não consegue nem tirar a cabeça d'água, né? E olhar as coisas de forma sistêmica, olhar esse movimento que tem ao longo do tempo. Então, pense nisso. Pense que tudo isso que acontece hoje é muito influenciado por esse padrão e aprenda a questionar, pensar criticamente. Outras coisas que você precisa pensar nesse processo de emagrecimento em quanto tempo você está querendo emagrecer. Se você quer emagrecer muito rápido, se você quer emagrecer da noite para o dia, isso é nocivo para o seu corpo. Isso vai te atrapalhar. Não caia nessas furadas de ficar cortando macronutrientes, cortando tudo para emagrecer rápido, porque isso não vai ser saudável. O nosso corpo tende a reagir a esses choques, né? Eu já fiz também algumas lives sobre isso. Não vou entrar nesse assunto porque senão aqui daria, sei lá, mais quantas horas falando só disso, né? Do efeito de como o nosso corpo reage a essas dietas restritivas, né? Mas assim, o que você pode fazer então? Respeitar o seu tempo, respeitar o seu corpo, emagrecer sim, mas para cuidar de você, não porque você se odeia. E eu vou mostrar para vocês assim, o que vocês precisam fazer, o que você pode fazer agora mesmo para diminuir um pouco essa influência que tem da mídia, de tudo que você assiste na sua insatisfação com o corpo. Acredite, quanto mais bombardeado você tiver com essas informações, maior vai ser a sua insatisfação. Dá para se isolar completamente? Não dá. Mas o que você pode fazer? Você pode filtrar essa informação, você pode limitar o tempo que você tem em algumas redes sociais, por exemplo. Começa agora a fazer uma análise dos perfis que você segue. Isso mesmo, os perfis do Instagram. Dá uma olhada aqui depois que a live terminar, dá uma olhada nos perfis que você segue. Agora que você seja honesto comigo, tá bom? Esses perfis ajudam você a melhorar a sua autoestima? Ou eles fazem você ficar insatisfeito, cada vez mais insatisfeito com o seu corpo? Eles te motivam a cuidar de você? Quando você vê aquele corpo sarado, aquele corpo musculoso, sei lá, aquela barriga negativa, você olha e fala assim, caramba, é assim que eu quero ficar, vou começar agora mesmo a cuidar de mim, vou fazer exercício agora aqui em casa, deixa eu já ver o que eu posso fazer, vou melhorar a alimentação. Essa atitude que você tem? Ou a primeira coisa que você sente é, ai meu Deus, queria tanto esse corpo, pena que não tenho, ai nunca vou ficar desse jeito, ou então, ai totalmente desnecessária essa pessoa aqui se exibindo desse jeito. Qual é a reação que você tem? Sem julgar, tá? Eu não estou querendo dizer que a sua reação está certa ou está errada. Faça essa análise sem julgamento. É só para que você entenda como é a influência que esses perfis têm em você. Se fazem você ficar mais motivado para cuidar de você, se fazem você acreditar que é capaz, acreditar que para você é possível ou não. Será que fazem você ficar cada vez mais desmotivado, mais desanimado? Será que esses perfis ajudam você a ter uma
Uma relação de respeito com o seu corpo? Será? Ou será que te ajudam a ter hábitos alimentares verdadeiramente saudáveis ou não? Acabam te levando para essas dietas malucas que você consegue manter ali 2, 3 meses e depois você joga a toalha porque é impossível. Faça essa análise crítica e me conte, tá bom? E aí, depois que você fizer essa análise, o que você vai me dizer? Você vai me dizer, vai fazer esse filtro e vai começar a limpar e deixar e seguir só aqueles perfis que realmente te ajudam a ter hábitos alimentares saudáveis, ajudam a cuidar de você, ajudam a ter uma relação saudável com seu corpo e com você mesmo, que ajudam você a buscar uma coisa que é possível no mundo real, tá bom? Olha, para você começar a aplicar hoje mesmo que eu tô te ensinando, eu vou te passar agora um pequeno passo, tá? Primeira coisa que eu falei é essa, né? Você fazer uma análise crítica dos perfis que você está seguindo, porque acredite, pesquisa mostrou que com o povo da Costa do Mosquito na Nicarágua, 15 minutos já mudou o padrão ideal de beleza que eles têm. Imagina a gente. Quanto mais você for bombardeado com isso, maior vai ser a insatisfação com o seu corpo. Essa questão, pessoal, é tão séria que em alguns países eles proibiram o uso de Photoshop, ou se for usado, eles exigiram que tivesse na imagem uma etiqueta, né, um aviso de que foi usado Photoshop. Na França. Por quê? Porque eles perceberam que as pessoas estão ficando adoecidas com essas imagens de corpos perfeitos e reais. Aquela pele que não tem nada, né, os poros, aquela pele maravilhosa, aquela coisa que não existe. Isso é tão sério que alguns países estão tomando medidas drásticas por causa disso. Poderia fazer uma live só por causa disso também, só sobre esse assunto. Mas para não me estender demais, eu quero assim que você se convença da importância de você filtrar a informação que você recebe, tá bom? Então, limite o tempo nas redes sociais, essas revistas que exaltam esse e aquele padrão de beleza, porque isso vai aumentar a insatisfação que você tem com o seu corpo, pode fazer você a seguir pelas dietas malucas, pode fazer você ficar cada vez mais ansioso, principalmente as pessoas que têm problemas com a alimentação compulsiva, com a alimentação emocional. Muitas vezes os gatilhos que disparam um episódio de compulsão alimentar pode ser simplesmente se olhar no espelho e se achar feio, se achar gordo, se achar inadequado, pode ser o comentário de alguém, pode ser, né, vestir uma roupa e se comparar com alguém e achar que está horrível. Isso pode desencadear um episódio de compulsão alimentar, para você ver como isso é sério. Então se proteja disso. Mesmo se você não tem compulsão alimentar, saiba que isso afeta a sua autoestima. E essas dicas, essas orientações que eu estou te passando é para proteger você, para proteger a sua autoestima, a sua motivação, para que você tenha um funcionamento psicológico bom, para que você não tenha sofrimento psicológico, tá bom? Então, comece a limitar o tempo que você fica nas redes sociais, faz uma limpeza aí nos perfis que você segue, vê o que está te ajudando mesmo ou não e tome esse passo, para de seguir aqueles perfis que você acha que não estão te estimulando a cuidar de você, tá bom? Isso vai diminuir a influência do seu julgamento, sabe? Nessa percepção do seu valor. Não ligue o seu valor a um padrão de beleza. Esforce-se para encontrar a beleza que existe em você, a beleza que tem no seu corpo, mesmo que seja difícil. Comece a fazer esse exercício que eu falei também. Sempre que você se percebesse olhando no espelho e falando, ai meu Deus, tô cheia de banho, sabe? Fique presente para isso e fala, trata você com mais respeito, trata seu corpo com mais respeito, seu corpo que te proporcionou viver até aqui, fazer todas as coisas que você faz. É para se conformar? Falar, tudo bem, vou. Não é para querer emagrecer, não é para ficar do jeito que eu tô, acomodado, não. É para você ter uma atitude respeitosa com você e por isso mesmo cuidar mais de você. Se o peso que você tem está afetando a sua saúde, está comprometendo a sua saúde, sim, busque emagrecer, mas busque pelos motivos certos, para se cuidar, porque você se ama, não porque você se odeia, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, comente, né? Me segue lá no Instagram também, que eu edito algumas lives, deixo alguns trechos mais curtos. Você vai encontrar todos os links aqui na descrição desse vídeo. Se tiver qualquer dúvida também, entre em contato.
Tô fazendo essa live há 53 semanas aqui com vocês. Se você tiver alguma dúvida também, deixa nos comentários. Terminando a live aqui, eu vou responder tudinho, tá bom? Então, uma ótima semana. Pensa em tudo que eu falei e te encontro na próxima quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.